Esta é uma frase que me consumiu por muito tempo. Veja, eu passei a maior parte da minha vida buscando esse prazer por meio do videogame. E no fim do dia, quando eu me jogava na cama, às vezes às 2, 3 da manhã, o único sentimento verdadeiro que eu tinha era de frustração, seguido de um completo vazio. Se Deus não tivesse me tirado à força dessa prisão do prazer momentâneo, eu estaria preso nela até hoje, sem sombra de dúvidas. Epicuro disse o seguinte, presta atenção: defendia que o prazer era o bem supremo, mas curiosamente dizia que a ausência de dor e a simplicidade eram os maiores prazeres. E a sociedade moderna fez o quê? Distorceu completamente isso. Transformou o prazer em um consumo imediato. Resultado, um vazio constante. Continuando a fala dele, Epicuro ensinava que o prazer supremo estava na tranquilidade da alma e na ausência de dor no corpo. Ele acreditava que, ao eliminar o medo, especialmente da morte dos deuses, e evitar o sofrimento desnecessário, o ser humano poderia alcançar uma vida plena e prazerosa. Ou seja, ele conclui, prazer não é excesso, é equilíbrio. Eu concordo 90% com essa visão dele, mas tem um 10% ali que eu tenho que fazer um adendo. O medo da morte eu concordo 100%, eu simplesmente hoje na minha vida não tenho mais medo algum da morte, porque eu já entreguei a minha vida completamente ao Senhor, pois quem vive para Deus sabe que você não morrerá verdadeiramente, você vai morrer fisicamente, mas vai viver eternamente, espiritualmente, caso você obtenha a salvação imerecida, que só o Criador é capaz de dá-la. E isso é algo que eu te garanto, irmão. Viver sem temer a morte é algo extremamente libertador. Agora, quando ele fala que você não deve ter medo de deuses, eu concordo e discordo. Concordo, pois sim, você não deve temer a deuses, pois Deus só existe um, mas no que se diz respeito a esse Deus único, você deve sim temê-lo, como é dito em diversas passagens da Bíblia. Mas esse temor, ele é mal interpretado pela grande maioria. Não é sobre um medo paralisante que nos impede de buscar a ele, que nos impede de progredir na nossa vida dia após dia. Não, irmão. É sobre um medo de respeito, um medo de obediência, um medo de saber que se você desagradá-lo, você será sim repreendido por ele. É um medo, irmão, que nos faz reconhecer que só ele é santo e nós não somos nada. Epicuro continua, presta atenção. Quando dizemos que o prazer é o fim, não nos referimos aos prazeres dos libertinos, mas à ausência de dor no corpo e de perturbação na alma. E eu tenho que concordar 100% com ele, porque por mais que eu faça musculação e sinta dor corporal todos os dias, hoje eu tenho a plena consciência de que sim, esse negócio de você gostar de ficar sentindo dor, isso é coisa demoníaca, irmão. Mas eu pelo menos faço a musculação por um fim de fortalecimento mental, corporal e principalmente espiritual. E também principalmente pela questão da disciplina. Mas sim, devo frisar que você deve ter muito cuidado com essa questão de dor corporal, pois esse negócio que eu acabei de falar, esse negócio de você gostar de ficar sentindo dor no corpo, isso é negócio todo irmão, tome cuidado. Quando ele fala de perturbação na alma, eu entendo essa perturbação como um acúmulo grotesco de pecados perturbando a nossa alma, pois todos nós seres humanos somos pecadores, imundos e desprezíveis desde a nossa natureza. Mas quando eu me entreguei completa e inteiramente para Deus, irmão, ele retirou, ele eliminou a maior parte desses pecados que corroíam a minha alma. E com isso, irmão, o meu espírito ficou muito mais calmo. E eu finalmente obtive um dos maiores prazeres verdadeiros que se pode obter nesta vida: a plena e verdadeira paz espiritual, irmão. Essa paz, irmão, ela não tem preço nenhum que o dinheiro possa comprar. Você finalmente viver completamente em paz consigo mesmo, esse sim, irmão, é um dos maiores prazeres que um ser humano pode obter em sua vida. Presta atenção, a busca por mais e mais prazeres sensoriais, como bens materiais, comidas processadas,
sexo, status, não leva à verdadeira felicidade. Pois tudo isso, irmão, vai apenas preencher o vazio que tem dentro de você apenas momentaneamente, irmão. No fim do processo, o vazio dentro de você vai continuar estando lá, irmão. Já Pascal, ele vai dizer o seguinte, ó: há um vazio em forma de Deus no coração do homem. E eu confirmo esta frase por experiência própria, irmão. Toda a minha vida, irmão, eu corri atrás dos meus próprios desejos e prazeres de vida. E mesmo conseguindo satisfazer essas vontades próprias, no fim eu nunca me sentia satisfeito, irmão. Sempre me senti perdido, sem direção no mundo. Mas quando eu preenchi este vazio com a vontade do meu Criador, irmão, enfim eu me senti verdadeiramente preenchido no fundo do meu âmago. O ser humano tenta preencher esse vazio com diversões, vícios, trabalho, prazer, mas no fim nada o satisfaz. E exatamente por nada o satisfazer, ele sempre está atrás de conseguir mais e mais, até o fim de sua existência. Será mesmo que ele viveu uma vida verdadeiramente satisfatória ou apenas enganou a sua mente e o seu espírito o tempo inteiro? Já Nietzsche vai falar o seguinte, ó: apesar de negar Deus, via a sociedade caminhando para o niilismo, ou seja, uma geração sem sentido, vivendo só para o agora, caindo no vazio. Mesmo Nietzsche não acreditando em um ser superior, ele ainda assim teve a capacidade de assumir que a maior parte das pessoas vai acabar caindo nesse vazio do prazer imediato e momentâneo. Quer você acredite ou não em um Criador, este buraco existencial que está dentro de você só poderá ser preenchido com ele, irmão. Ora, basta você simplesmente olhar ao seu redor ou olhar para si próprio. Quanto mais as pessoas conseguem obter as diversas coisas em suas vidas, mais insatisfeitas elas ficam. E em detrimento dessa insatisfação, vem a busca incansável de obter sempre mais e mais. E que fique bem claro que até mesmo o indivíduo que supostamente crê em Deus, se ele não viver para servir e agradar a esse Deus, o vazio dentro dele vai continuar lá, irmão. E pode até ser pior, pois ele acha que preencheu este vazio quando na verdade ele só fez cobrir ele, você entende? Falando agora da visão da psicologia e da neurociência. O circuito de prazer no nosso cérebro, ele funciona em torno da dopamina, que nada mais é que a substância química do nosso cérebro que nos fornece essa sensação de prazer. E na prática, o que vai acontecer se você sobrecarregar o seu cérebro com este excesso de prazeres momentâneos e imediatos? Ele irá se adaptar e vai exigir do seu hospedeiro cada vez mais e mais estímulos para conseguir suprir isso que virou uma necessidade, irmão. Você consegue entender que hoje nós literalmente somos reféns de coisas que não precisamos para a nossa existência e para o nosso prazer verdadeiro, irmão? Celular, comidas ultraprocessadas, até mesmo a pornografia. Tudo isso, irmão, virou uma necessidade para nós vivermos. E a partir do momento que vivemos em prol de obter prazer através dessas criações humanas, o vazio existencial será o fim de tudo, irmão. Veja que aqui eu estou falando sobre a questão do excesso. Você fazer o foco da sua vida o consumo desses exemplos que eu citei, com exceção do lixo da pornografia, claro. Isso sim tem que ser abolido de uma vez por todas no mundo inteiro. Porém, infelizmente, dificilmente isso vai acontecer, certo? Presta atenção nesse estudo da Universidade de Harvard. Um dos estudos mais longos sobre felicidade revelou que relacionamentos profundos e propósito de vida trazem satisfação duradoura. Veja só, qualquer relação é uma mera coincidência. Essas duas coisas é exatamente aquilo que Deus quer que nós façamos em nossas vidas. Formar uma família sólida e virtuosa e cumprir com o nosso propósito de vida determinado por Ele. E você não precisa ser um gênio para entender que essas duas coisas vai gerar uma verdadeira satisfação de vida no indivíduo. E aí o estudo conclui, ó. O prazer momentâneo, sexo, fama, dinheiro, traz picos rápidos e passageiros.
Dito isso, faça a sua escolha do que você vai buscar na sua vida. E a situação fica pior ainda quando nós vamos para o contexto da sociedade atual. A nossa cultura ocidental hoje, ela se resume ao hedonismo. Ou seja, viva o agora, siga o seu coração, aproveite tudo. A vida é sobre ser feliz. Interessante que a busca por essa suposta felicidade gerou apenas uma sociedade completamente viciada em consumir dopamina barata. Redes sociais, pornografia, álcool, droga, todos esses lixos mundanos. E em detrimento de tudo isso, hoje no mundo inteiro temos níveis recordes de pessoas que sofrem de ansiedade, depressão e o caso mais extremo, quando a pessoa simplesmente desiste de tudo e vai lá e na própria vida. E por mais triste que isso seja, irmão, infelizmente, a tendência é que tudo isso só piore. Me dói falar isso, mas esse é o caminho ao qual a sociedade de hoje está indo. É por isso, caro irmão de alma, que eu faço esse apelo a você. Você pode continuar correndo atrás de pequenos prazeres, mas todos eles têm algo em comum. Acabam rápido, deixam um vazio maior do que encontraram e te afastam cada vez mais daquilo que realmente importa. Esse ciclo não vai parar sozinho. E o pior, ele nunca, jamais vai te preencher verdadeiramente. Mas há um caminho estreito, que a maioria não consegue enxergar, onde há uma fonte que não seca, um amor que não engana, uma presença que nunca te abandona. O que, irmão, você tanto procura nos prazeres passageiros, você só vai encontrar em Deus. Ele não quer de jeito nenhum te dar apenas momentos bons, momentos de alegria e felicidade. Ele quer te ensinar por meio da dificuldade o prazer do esforço, irmão, o prazer do trabalho, o prazer da construção para o longo prazo. Ele quer te dar, irmão, um propósito de vida eterno. A escolha final é sua, irmão. Continuar tapando o vazio com migalhas ou entregar a sua vida ao único que pode verdadeiramente te preencher.